obedecer ao Senhor. A Bíblia diz assim: permaneçam firmes na liberdade para o qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Permaneça firme na liberdade para o qual Cristo nos libertou, e não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Feche seus olhos. Queria que você apresentasse o seu coração ao Senhor nessa hora. Diante da ministração de liberdade, diante daquilo que o Espírito pode fazer nessa noite, quero que você faça a sua oração, falando: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Eu quero ouvir a tua voz. Eis-me aqui para que o Senhor faça o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, seja livre nesse lugar. Nós te convidamos porque a liberdade vem de ti. Então, ó Deus, abrimos o nosso coração para o Senhor nessa noite. Ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, como aplicar a tua palavra no nosso dia a dia. É isso que nós queremos ouvir do Senhor. Ó Deus, entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, entregamos os nossos dízimos, nossas ofertas, e agora entregamos o nosso coração para dizer: fique à vontade, para ministrar a cada um de nós. Que ninguém saia daqui, ó Deus, sem receber uma palavra de motivação, de ânimo, de incentivo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de confronto, uma palavra vinda direto do teu Espírito. Fique à vontade aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Livres para obedecer. Liberdade para obedecer. Engraçado que as pessoas dizem que crente não pode fazer nada, né? Crente não pode beber, crente não pode fazer festa, crente não pode fazer sexo, né? E aí, engraçado que isso aí é mentira, né? Porque o povo que gosta de fazer menino, principalmente, né? Só não pode. O que nós não podemos? Fazer sexo de qualquer maneira. Aquilo que o mundo prega, né? Então, nós não podemos. Para o mundo, é isso. O crente não pode fazer nada. O crente não pode. Só que o que eles não sabem é que, na verdade, não é que nós não podemos. É que nós temos agora a capacidade de escolher. Porque antes você era preso, né? Nós éramos presos no pecado. E aí, assim como nós dançamos aqui, correntes nos impedem de fazer as nossas escolhas. As correntes, né, elas nos impedem de servir, né, de escolher o que nós queremos fazer. Esse texto aqui, Paulo está ensinando ali aquela igreja de Gálatas, né, sobre a importância da obediência, né, uma liberdade para você obedecer às leis de Deus. Por que obedecer às leis de Deus? Porque as leis do Senhor, elas nos protegem. Ela protege o coração do jovem, do adolescente, de se envolver em um relacionamento fora do tempo, né? Então, os adolescentes querem namorar, querem experimentar, e aí o Senhor fala assim: se guarde em santidade. Para que isso? Para que o seu coração não se envolva emocionalmente fora do tempo. E aí, a gente quer também ganhar dinheiro de qualquer maneira, a gente quer, e as leis falam assim: seja fiel ao Senhor, traga o dízimo, seja ofertante, e aí nos desafia a gerir as finanças de acordo com a palavra de Deus. E o que essas leis falam? Elas protegem a sua vida financeira. Então, quando a gente não tem o Espírito Santo, quando a gente não tem Cristo, a gente não é livre para poder falar assim: ah, eu vou entregar o dízimo. Né? Ah, não, eu não vou beber. Ah, eu não vou fazer isso. A gente não é livre, porque a gente faz no automático. A gente é preso e a gente nem queria beber, mas a hora que senta numa mesa lá com os familiares, principalmente no final de ano, né? Aí uma pessoa do seu lado coloca lá a cerveja, começa a entornar aquele caldinho do lado assim, e a boca da pessoa fica até salivando. Por que isso? Porque a pessoa está presa, né? Ela não consegue dizer não. Começa a tremer por dentro e ela tem que experimentar, ela não consegue dizer não. Então, a importância da gente reconhecer a liberdade. E apesar de muitas pessoas se tornarem livres, o que o Paulo fala? Olha, tome cuidado, porque talvez você conquistou a liberdade, você participou de um encontro esse ano, né? Você foi liberto em tantas áreas, mas você está se voltando para esse jugo de escravidão. Paulo fala assim: cuidado para não se colocar novamente sobre esse jugo de escravidão. Né? Você alcançou a liberdade, mas você precisa tomar cuidado. E a primeira coisa que eu queria falar é: reconheça a sua condição
de escravo. Você talvez entrou aqui pela primeira vez, é a primeira vez que você ouve falar de uma forma diferente de ser livre, de poder escolher o que você vai fazer ou não. E eu quero dizer que, olha, você foi criado para a liberdade, mas você nasceu preso. Todos nós nascemos presos, porque o pecado entrou através de Adão e Eva, e a gente é concebido e a gente nasce em um ambiente de pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos nós pecamos. E somos destituídos da glória de Deus. Então, o ato da gente estar em pecado, de não reconhecer que somos escravos, isso a gente precisa buscar uma salvação, buscar algo em Deus, buscar a vida de Cristo. E eu quero dizer que não é como aquele ditado fala que filho de peixe, peixinho é. No mundo espiritual não tem isso, né? Porque você é cristão, seus filhos também serão. Porque você é salvo, seus filhos também serão salvos. Não, a salvação ela é individual, a liberdade ela é individual, a cura ela é individual. Então você vem aqui, você participa na célula, você participou do encontro, recebeu uma palavra, está aqui há tanto tempo, mas ainda não recebeu a cura que você precisa. Ainda não foi liberto totalmente em todas as áreas da sua vida, porque isso é individual. É você que precisa abrir o seu coração para que essa libertação entre, para que a cura entre. É você que precisa buscar a restauração, o crescimento, a sua própria experiência com Deus. Enquanto eu não tive a minha experiência com Deus, eu não tive a minha vida completamente transformada. Eu participava de cultos, né? Eu era cristão, batista tradicional, mas eu não tinha experiência com o Espírito Santo. Enquanto eu não me abri e falei, Deus, se esse negócio vem do Senhor mesmo, eu quero experimentar. Eu não tinha experimentado. Somente quando eu abri o meu coração, por quê? Porque é individual. E Deus, Jesus, o Espírito Santo, Ele respeita a sua vontade. Ele não é como o ladrão que entra pela janela, né? Ele bate na porta. E a Bíblia fala que ele bate à porta. Se alguém abrir, ele entra. Então, Jesus respeita isso. E a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que verdadeiramente? Porque existem pessoas que estão sendo enganadas em uma vida de uma liberdade. Elas acham, né, que por estar em um ambiente de igreja, elas já são libertas. Mas não são, porque acaba o culto, ela pega na mão da namorada, entra no carro e vai parar no motel. Ela sai do culto, ela pega ali o celular e vai entrar no TikTok, no WhatsApp, vai entrar ali nas mensagens imorais e vai buscar as dancinhas e vai se enchendo de pornografia novamente, porque ela está presa. Não é por estar num ambiente onde é falado sobre liberdade que você é liberto. A liberdade, ela só vem quando a gente se abre para conhecer a verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não seja enganado. O diabo quer enganar você, achando que só porque você frequenta todo domingo à noite, você é livre. O diabo quer enganar a gente. Mas a liberdade de verdade só vem quando encontramos o verdadeiro Filho de Deus. Tem gente que não consegue dizer não para a pornografia. Tem gente que não consegue dizer não para a rebeldia, para aqueles pecados que nós colocamos aqui nos papéis, o orgulho, a imoralidade, a religiosidade, a fofoca, os vícios. Tem gente que não consegue dizer não para as bets da vida, né? Para os vícios de jogar ali, fazer uma apostazinha, o tigrinho, e não consegue dizer não, e aí está perdendo o salário todo de trazer o sustento para dentro de casa, porque ele não consegue dizer não. Ele não é totalmente livre. Os adolescentes dançaram aqui mostrando prisões que impedem o avanço das pessoas. Ah, não, mas eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, mas é fofoqueiro, é linguarudo. Qual é o pecado? Qual é a área que nós ainda não estamos rompendo? Qual é a área da sua vida que você ainda está preso? Faça essa análise, guiado aí pelo Espírito Santo. Todos nós temos uma área que nós precisamos trabalhar, que o Espírito Santo precisa entrar. Então essa é a primeira coisa, reconheça o seu estado
de escravidão. Segunda coisa, reconheça que só será liberto através de Jesus. João 8, 31 e 32, se puder jogar na tela aí para nós. João 8, capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Próximo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que a liberdade vem através do conhecimento da verdade. A verdade é que é o conhecimento da verdade. Você precisa conhecer quem é a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Mas você vive uma vida de mentira. Nós, talvez, vivemos uma vida de mentira. Para muitas outras pessoas, né, elas veem você como uma pessoa que frequenta aqui a comunidade Uni, né, uma pessoa que anda direitinho, mas chega dentro de casa, quem é você para sua esposa, para os seus filhos? É a vida de engano. Aquela pessoa que passa por cima de todo mundo, mentiras, sua esposa não pode pegar no celular, seus filhos não podem ver. Um tempo atrás, a gente estava atendendo um casal e a esposa virou para nós e falou assim: olha, peguei o meu marido dentro do banheiro, com o celular na mão, se masturbando. Escondido. Para todo mundo, ele era um cara, o melhor marido de todos. Um marido fiel, um marido honesto, mas está no escondido. Está vivendo uma vida de mentira, enganando a ele mesmo. Então, gente, o que acontece com a vida dessa pessoa? Ela é escrava do pecado. Ela é escrava do pecado. Nós precisamos reconhecer a nossa situação. Nós precisamos conhecer a verdade. A verdade vai libertar você. Amém? A verdade vai libertar você. E aí, você precisa conhecer essa verdade. E eu pergunto para você, do quanto Jesus se revelou a você essa semana? Porque para Jesus se revelar a você, você precisa parar diante dele. Quanto tempo você parou diante de Jesus para conhecer a ele? Quantos diálogos você teve com Jesus essa semana? Quantas palavras, quantos conselhos você pediu para Jesus essa semana? Porque a gente vai vivendo a nossa correria, né? No Natal, precisa preparar agora as compras de Natal, as festinhas, final de ano está chegando, Réveillon, preocupação com tudo, menos com a presença de Jesus. É formatura chegando, é confraternização da empresa. E quanto tempo você parou para conhecer Jesus essa semana? Nesse mês, então, para a gente não passar muita vergonha. Do quanto Jesus se revelou nesse ano para você. Nós estávamos ali na confraternização da Rede Verde e uma pergunta foi lançada: o que é a célula para você? Alguns falaram: a célula é um acolhimento, porque através da célula Jesus se revelou para aquela pessoa. Jesus se revelou cuidando das feridas dela. A outra pessoa foi e cada um foi compartilhando, foram novas amizades, novos desafios. Então Jesus foi se revelando durante o ano para as pessoas. E aí Jesus se revela na célula, Jesus se revela aqui no culto, Jesus se revela no seu tempo devocional com Ele. A gente precisa parar diante de Jesus para que a verdade venha, para que nós conheçamos a Ele, que a verdade entre e ganhe espaço em nosso coração, para verdadeiramente sermos livres. Quanto tempo você gastou para conhecer Jesus nesse ano? A verdade nos mostra o caminho, porque Jesus também é o caminho. O caminho para você vencer a mentira, o caminho para você vencer a infidelidade, o caminho para vencer a pornografia, o caminho para vencer a religiosidade. O caminho, Jesus é o caminho. Então, quanto mais você se relaciona com Jesus, mais você tem condição de vencer, mais você tem condição de romper com as barreiras, mais você será liberto. Então nós precisamos conhecer Jesus, porque Ele é o caminho, e porque Ele é a vida, amém ou não?
A Bíblia diz que Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, talvez você está vivendo uma vida de mentira. Uma vida de engano. Passou um ano inteiro, uma vida de desgraça. Insatisfeito, depressivo, ansioso. Onde você vai encontrar a vida? Em Jesus. É Ele que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós queremos isso, nós precisamos parar diante dEle. Se nós queremos ser libertos, nós precisamos parar diante de Jesus e conhecer a Ele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça Jesus. É tão legal a gente cantar aqui, quero conhecer Jesus. Já tem até um bom tempo que a gente não canta, né? Acho que nós temos que voltar a cantar mais. Quero conhecer Jesus, para que isso seja verdade em nós. A verdade vai trazer a vida para nós. E que tipo de vida é essa? Às vezes não é aquela que o mundo prega, às vezes não, com certeza, né? Porque o que acontece com essa vida? É uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. A vida de Jesus é uma vida de renúncia. Renunciar àquilo que o mundo fala que vai te dar prazer. Olha o que Jesus fala, Deus fala em Tiago 4, 4-6. Fala assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Tem muita gente que é amigo do mundo e se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus, porque prefere se manter aprisionado, porque ela só quer aplicar aquilo que satisfaz o coração dela. Ela lê um trechinho da palavra lá e fala assim, não, isso aqui não dá para colocar no meu coração, não. Isso aqui eu não vou aplicar no meu dia a dia, não. Mas essa parte aqui é até legalzinha. Então ela fica escolhendo. A Bíblia diz que se torna inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Sabia que o Espírito Santo tem ciúme de você? Sabia, gente? Então, quando você está prestes a pecar, quando você está sendo tentado, quando você está caminhando para uma tentação, caminhando para um abismo, caminhando para falar a mentira, o Espírito Santo começa a se ciumar de você. Fala assim, não faz isso não, meu filho. Não é isso que eu quero para você. E você ouve essa voz. Quem já ouviu essa voz? Não é isso, não é esse o caminho, não é essa palavra, não é essa forma de falar. E o Espírito Santo está ali, não é. Por quê? Porque ele tem ciúme de você. Olha o que o texto diz. Ele, porém, concede graça maior. Por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, nós precisamos viver uma vida de renúncia. Jesus dizia assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. O pastor aí fala assim, quando você acha que não, Deus fala assim, mais chão, né, pastor? Quando você acha que, nossa, agora eu já liberei perdão para todo mundo, aí vem uma outra situação para você ir mais para o chão ainda. Para você chorar mais diante de Deus. Para você perdoar uma vez mais. 70 vezes 7. Então, Deus vai falando, renúncia. Abre mão mais uma vez, caminha mais uma milha, dá a outra face. E por que eu não consigo? Por causa do orgulho. Por que eu não consigo? Porque eu não conheço a verdade. Porque eu deixo a mentira tomar conta do meu coração, falando que não, eu que estou sendo injustiçado. Aquela pessoa não merece o meu perdão. Ninguém mandou ela falar desse jeito comigo. Ninguém mandou ela fazer isso comigo. E a gente não abre mão, porque a justiça é nossa, a justiça não é de Deus mais. Então, Jesus fala assim, tome a sua cruz e me siga. Renunciar àquela vontade de enganar seu marido. Enganar não, coloquei errado aqui. Esganar. Esganar o marido, né? Os filhos. Estava conversando com uma pessoa hoje e ela falou assim, eu acho que eu morri mesmo. Porque
estou vendo lá uma lâmpada lá para ser trocada, estou dando um exemplo, né? Estou vendo lá uma lâmpada lá para ser trocada, e aí eu vejo que o marido da fulana vai e faz isso, faz aquilo, do nada eles puxam uma extensão aqui, faz não sei o quê, aquele marido multiuso, né? Que o cara é bom de fazer uns concertos em casa, e aí, gente, eu tenho muita dificuldade com esses negócios. Misericórdia, né? E aí, essa pessoa falou assim, eu morri mesmo, porque aí eu vejo esses negócios, olho para a lâmpada, aí eu respiro fundo, vou lá na cama, onde está meu marido deitado, e falo assim, amor, tem que trocar pela 100ª vez. Então, essa pessoa, ela entendeu, porque em outros tempos, ela tinha chegado quebrando tudo. Você não vai trocar essa lâmpada, não? Então, essa pessoa, ela entendeu. Ela vai, com paciência, com calma. E aí tem lá o sindicato dos homens, né? Quem aí já ouviu falar? Tem muito, assim, você tem 1 mês para cumprir. Se não cumprir, você prorroga, né? Brincadeiras à parte. Mas é isso, a pessoa está percebendo que a verdade de Deus está entrando no coração dela. Aquela mulher percebeu que, olha, não é que eu vou chegar com violência, que eu vou chegar quebrando tudo, que vai dar certo, que o meu casamento vai dar certo. Porque ela entendeu, é mais chão. E aí, homens, vamos lá, fazer os concertos dentro de casa, hein? Amém? Vou falar mais uma vez para os homens falar um amém. Amém, homens? Aí, as mulheres dão glória a Deus. Glória a Deus. A mensagem vai entrando, né? E a verdade vai libertando. Então, será que você é como essa mulher que precisa olhar, que fazer uma análise? Onde Jesus está entrando? Porque tem muitas áreas, gente, que a gente já vai avançando mesmo, vai evoluindo. Mas é cada dia mais renúncia. Todo dia tem uma cruz para você carregar. Todo dia tem algo para você fazer. Nós precisamos buscar isso. Renunciar àquela vontade, né, de maltratar alguém. Renunciar para que a gente possa avançar. Uma pessoa, já disse, uma vida de obediência. Então, o que mais tem que acontecer? Quando Jesus entra, Ele transforma a nossa vida para uma vida de obediência às leis de Deus. Quero fazer uma pergunta para você. Você tem prazer na leitura e na meditação da palavra? Seja sincero consigo mesmo. Eu leio aquele negócio e eu não entendo nada. Começa pelos salmos. Começa pelos provérbios. E quando você lê, faça algumas perguntas para você, né? E para o Espírito Santo. Faça umas perguntas tipo assim, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com esse versículo? Qual é a palavra-chave desse versículo aqui para mim? Porque isso é meditar. Não é você ficar ali zen, ó, leu a palavra e pronto. É você falar, Deus, o que o Senhor tem para me ensinar com esse versículo? Quais são os atributos de Deus nesses versículos que eu li? O que precisa mudar em mim que eu aprendi com esses versículos? Quais são as promessas de Deus nesses versículos para a minha casa? E aí você vai meditando, perguntando para Jesus, perguntando para o Espírito Santo, você vai fazendo o quê? Conversando com Ele, vai o quê? Conhecendo a Ele. A gente só conhece alguém quando a gente faz perguntas, quando a gente conversa, quando a gente gasta tempo com Ele. Então é isso que nós precisamos fazer. Ter prazer na leitura e na meditação. Você conhece esse versículo que fala assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas o que acontece? Antes, ele tem prazer na lei do Senhor. E nela ele medita dia e noite. Fala para a pessoa que está ao seu lado, dia e noite. Se quiser de madrugada também. Né? Dia e noite, gente. E aí você olha, não precisa responder, mas olha para dentro de você mesmo aí. Quanto tempo você gastou para conhecer o Senhor esse ano? Já tem mais de 300 dias, 300 noites aí. Hein? Quanto tempo você gastou? Quanto tempo você gastou para conhecer, para meditar essa palavra? Deus fala assim, nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos meus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Lucas 5, 1 João 5, 3. Os mandamentos têm sido pesados para você aplicar no seu dia a dia?
Está difícil de perdoar? Está difícil abrir mão do orgulho? Está difícil deixar de ir para um motel com outra mulher? Está difícil deixar as redes sociais, né, que estão te levando para o buraco? Está difícil ser rejeitado pelos amigos? Você participou do encontro esse ano, mas os seus amigos agora não querem caminhar com você, porque agora você só fala de Deus. Está difícil ser rejeitado por eles? Está pesado? Tem um conselho para você. Se aprofunde no relacionamento com Jesus. Se aprofunde no relacionamento com Jesus, porque isso passa. Porque vai entrando Jesus dentro de você e você começa a olhar com eles cheio de compaixão. Semana passada, nós tivemos um tempo com os adolescentes e aí nós conversamos sobre o texto que fala, olha, revista-se de profunda compaixão. Revista-se de humildade. Revista-se de mansidão. Sabe por quê? Porque as vestes do crente não é esse terno aqui bonito, não é você não ter tatuagem, não é o crente não poder usar boné. As vestes do crente é a compaixão. Por isso que ele fala, revista-se. Revista-se dessas vestes de compaixão, de humildade, de mansidão, de domínio próprio. Quando você olhar para as pessoas, você olha para ela com os olhos de Jesus. O livro do pastor Abe, Discipulado 1 a 1, ele ensina muito sobre isso, porque você vai olhar para as pessoas e vai ver uma alma que está sedenta, vai ver uma alma que precisa de Jesus. E aí quando o pastor falar assim, envie convite para 4 pessoas, os seus olhos estão olhando para todo mundo assim, ó, aquela ali, vai passar de 4, vai passar de 5, você vai enxergar muitas pessoas, porque os seus olhos estão transformados, os nossos olhos são modificados, porque a gente se relaciona com Jesus. Então, se tiver pesado, se aprofunde em conhecer Jesus, que tudo se torna mais leve. Tudo se torna mais leve. Amém ou não? Amém. Então, qual é a situação de escravidão que você viveu? Você alcançou libertação, você agora conhece Jesus, você está buscando isso, e agora vem o alerta de Paulo, que ele fala, não volte para um jugo de escravidão. Não coloque o jugo novamente sobre você, seja cabra macho. Amém? Então, seja uma pessoa que, olha, eu decidi, não vou voltar atrás. Não vou voltar atrás. Aqui ele está falando que não se submeta. Não se submeta novamente, porque nós nos colocamos nesse lugar. Não é outra pessoa, não é o diabo que vai colocar o jugo sobre você, porque você foi liberto. Jesus é maior que o diabo. Amém? Jesus é muito maior. E aí ele arrancou, tirou. Aí ele vai colocar de novo? Não vai. Quem que vai, se quiser? Você. Se você der mole, se você deixar, o jugo de escravidão vai vir novamente. Por isso que ele fala, não se submeta. Né? E aí eu quero perguntar, você não suporta a tentação? Tem gente que não suporta ser tentado. Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. O que está inflamando o seu coração, te seduzindo? O que está seduzindo o seu coração? Porque então, sendo esse desejo concebido, ele dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que aconteceu? Jugo de novo sobre a vida da pessoa, um jugo de morte. Se você deixar a sedução do pecado, sedução da tentação te conquistar, brilhar nos seus olhos, novamente será escravizado. O inimigo ele fica estudando a gente, ele fica pensando, olhando as suas reações, quando passa uma mulher do outro lado da rua, quando você passa de moto, em frente à academia. Então, o inimigo vai olhando os seus olhos. Quando passa um feed, né, vai rolando aqui o feed, ele fala, ele analisa o seu comportamento. Porque ele vai olhando, isso aqui interessou, vou mandar mais. É o algoritmo do diabo, miserável. Né? Ele vai olhando e vai observando o que atrai os seus olhos. Uns são atraídos pelo dinheiro fácil, outros pelo sexo fácil, outros pela fama, outros pelo poder, o desejo de estar no controle. Então, o que atrai você? Cuidado com isso. Muitas vezes você mesmo se põe nessa posição de ser tentado.
A gente mesmo se coloca no lugar de ser tentado. Davi era para ele estar guerreando. O que acontece? Ele fica no palácio, bem de boa. Aí ele olha lá na janela, a Batseba está lá, tomando banho. Aí ele cresce o zoião. Ele se colocou naquele lugar. Não era para ele estar ali no reinado. Eu compartilhei no encontro dos homens. Um dia, lá em casa, a nossa janela do quarto dá de frente para a rua e dá de frente para a casa dos vizinhos. Aí, de madrugada, eu acordo, estou vendo uma luz assim e tal. Aí eu abro a janela assim, de frente para a janela, a filha do nosso vizinho, arrumando o cabelo. A hora que eu vi aquele negócio, aí o Espírito Santo falou, vai, Davi. Aí eu fechei a janela, vou deitar. Se eu fico ali, eu vou ver ela arrumar o cabelo, que bonitinho. A gente se coloca numa posição de cair em tentação. E a gente vai brincando com o pecado, até o jugo de escravidão vir sobre nós de novo. Talvez você tenha brincado na roda de amigos, com as conversas, na troca de ideia ali com um colega de trabalho, flertando com alguém, com um, com o outro. Vamos ver até onde esse negócio vai dar. Então, gente, cuidado. Você já percebeu que, às vezes, você se coloca em um lugar de ser tentado? Essa semana, eu estava deixa eu ver, acho que é Telegram. Aí, chega uma mensagem. Oi, de onde você é? Aí eu já atendo assim. Oi, tudo bem? Como posso ajudar? Já vou nem falar de onde eu sou. Aí, eu sou fulano de tal, que não sei o quê, não sei o quê. Ah, beleza, sou o Santos. Como posso te ajudar? Aí, eu sou não sei o quê, bonito, você mora no Brasil, o Brasil é tão legal, né? O Brasil é tão legal. Aí eu já coloquei embaixo, olha, se não for uma questão de trabalho, se eu não puder te ajudar em nada, eu sou um homem casado, eu gostaria de encerrar nossa conversa aqui. Nem respondeu mais. Agora vai brincando, gente, vai brincando. Ah, não, deixa eu ver o que ela quer. Deixa eu ver o que ela quer. Ah, nossa, mora lá no exterior, mora não sei aonde. Olha, que legal, está fazendo perguntas do Brasil. Meu filho, vai enrolando você até você cair na tentação. Então, gente, não brinca, né? Porque senão vem o jugo de escravidão novamente sobre você. Não se dobre diante da tentação. Olha só, esse versículo eu aprendi quando eu estava fazendo curso de noivos com a minha esposa, hoje, maravilhosa, olha ali que linda, gente. Abra sua Bíblia aí, eu coloco para nós, 1 Coríntios 10, 13. Grave esse versículo no seu coração. Grave esse versículo no seu coração. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Então, olha, não vem, gente, tentação que não seja humana. Tem alguém aqui que não é humano? Daqui a pouco vai ter uns robôs frequentando culto, né? O Elon Musk está de olho, né? Está lá na produção. Mas olha só, tentação é para a gente que é humano. É para nós mesmo. Só que Deus é fiel. Amém? E por que Ele é fiel? Porque Ele não deixará você ser tentado acima do que você pode resistir. Acima do que você pode resistir. Então por que eu não resisto? Porque você quer. Porque você não se relacionou com Jesus o suficiente. Porque você não parou tempo suficiente diante de Jesus. Mas fiel é Deus que Ele não vai deixar você ser tentado. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele vai te dar uma saída, um escape, para que você possa suportar essa tentação. Como que isso acontece? Como que vem a saída? Como que vem esse escape? Muitas vezes, ela vem através da palavra impressa no seu coração. Quando você lê a palavra de Deus, você vai guardando as palavras. Quem sabe aquele versículo lá de Salmo 119? Guardei a minha palavra, a tua palavra no meu, para quê? Para não pecar contra ti.
Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Então, quanto mais você se enche da palavra, você está guardando no seu coração. Para quê? Para quando vier o tempo da tentação, aí você ouve o Espírito Santo falar assim: você é filho. Você é um vencedor. Você não precisa ter medo, porque a palavra está dentro de você. Como que isso acontece? Como que vem a escape? Como que vem a saída? Através da oração. Através da oração. Nós somos incentivados a tirar tempo de oração. Na célula, aqui na igreja, a buscar o Senhor. Então, quanto tempo você gasta em oração? Você só ora pelo alimento durante o seu dia. Deus, obrigado pelo alimento, amém. Quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você faz de jejum? São lançados desafios aqui de jejum, né? Jejum de doce, jejum de café da manhã, propósitos. E aí, você se engaja nesses propósitos? Você acha que é só porque é legal que a gente faz? Não. É porque isso vai edificar o seu coração, vai ajudar você a vencer e a não voltar para o jugo de escravidão. Então, você gasta tempo em oração, você participa de jejum. Como que vem a saída? Como que vem o escape? Vem de um pastor, de um acompanhamento, através do seu pastor, através do seu líder de célula, através dos seus amigos, membros da célula. Então, vem através de um acompanhamento de alguém, onde você pode abrir seu coração e falar com ele das suas dores, das suas dificuldades, das tentações. Eu coloco para os adolescentes assim: olha, se você estiver sendo tentado, você vê que está difícil, me liga na hora. De vez em quando eu recebo umas ligações, mando um WhatsApp, aí eu chamo a pessoa: e aí, o que está acontecendo? Vamos orar aqui agora, vamos orar. Você vai vencer. Por que isso, gente? É o escape. Coloca lá o texto para nós, 1 Coríntios 10, 13. Deixar ali para você gravar no seu coração. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não vos deixará que sejas tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que você suporte. E outra forma de continuar liberto, de alcançar a libertação, é através da confissão de pecados. Tiago 5,16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você chama o seu líder de célula para orar com você? Você, marido, você ora com a sua esposa? Você, pai, você ora com os seus filhos? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você que está vivendo uma vida de mentira, procure alguém para você confessar os seus pecados. É um princípio bíblico. Nós vemos na Igreja Católica, né, o confessionário, está ali a pessoa confessando ali para o padre, e a gente que é cristão também, a gente se perdeu. Os batistas, os tradicionais, os renovados, não, isso aí é só da Igreja Católica. Só que está aqui na Bíblia, falando: confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Não estou falando para você sair espalhando o que a pessoa fez. Estou falando para você orar por ela. Será que alguém pode te procurar para orar? Ou se ela chegar até você e contar o que ela faz, você vai espalhar para todo mundo? Então nós precisamos tomar cuidado. Nós somos chamados para fortalecer uns aos outros. Através desse tempo de comunhão, de célula, desse acompanhamento, para a gente não voltar ao jugo de escravidão. Amém? Amém. Queria que você fechasse seus olhos. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Permaneça firme na liberdade para a qual Cristo te libertou. E não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Talvez esse é o seu primeiro contato com essa palavra que traz verdade, com essa palavra que traz libertação para você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, você entendeu que precisa de Jesus para ser liberto, para conseguir escolher, dizer não, dizer sim. Se você quer convidar Jesus para morar no seu coração hoje, falar: Jesus, traz libertação para mim. Traz libertação para o meu coração.
Essa é a noite de você alcançar essa libertação. Levante sua mão aí onde você estiver. Toda a igreja está orando. Se você quer convidar Jesus para trazer liberdade para você, aleluia, glória a Deus. Nós profetizamos a liberdade, uma vida de liberdade para você. Deus abençoe você. Se você se sente aprisionado com alguma coisa, você entendeu que esse ano você estava paralisado, e essa noite o Senhor quer transformar a sua vida. Levante sua mão aí no seu lugar. Essa palavra é para você. É o convite de Jesus falando, eu quero libertar você. Todas as amarras, todas as prisões caiam nessa noite. E você que percebeu estar se colocando em uma posição de se aprisionar. Você já caminha aqui na igreja há tanto tempo, ou em outra igreja. Você já conhece Jesus há tanto tempo, mas percebeu que está se colocando em uma posição de ser tentado, flertando ali com o pecado, brincando ali, vendo até onde vai, vendo o que pode acontecer. Eu quero convidar você a colocar a sua mão sobre o seu coração. Eu quero abençoar você. Eu quero orar por você. Você que entendeu que talvez o jugo de escravidão está te rodeando novamente. Esse jugo de escravidão está rodeando o seu coração novamente, querendo ganhar espaço. E você nessa noite decidiu, eu não vou voltar para aquele lugar. Eu não vou voltar para o lamaçal. Eu não vou voltar para as correntes. Eu não vou voltar para aquele lugar de prisão. Coloca a sua mão sobre o seu coração, eu quero orar por você. Ah, Deus. Obrigado por esse alerta, Jesus. Obrigado por nos chamar novamente. Obrigado por usar, ó Deus, os adolescentes aqui com essa dança, ó Deus, sobre a liberdade que nós alcançamos em Jesus. Ó Deus, o Senhor está trazendo libertação para os teus filhos nessa noite. Nós declaramos liberdade agora sobre a vida dos teus filhos. Aqueles que decidiram firmemente se entregar ao Senhor, entre agora no coração dos teus filhos de uma maneira poderosa e sobrenatural, trazendo firmeza, ó Deus, na decisão dos teus filhos para alcançar a liberdade. Ó Deus, nós que já alcançamos essa liberdade, não deixa, ó Deus, com que a gente brinque com o pecado. Ó Deus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Nós queremos, ó Deus, nos manter firmes, de pé. Mantenha os nossos joelhos firmes, ó Deus, dobrados diante do Senhor, para nunca mais cair, nunca mais voltar para aquela escravidão, para aquele jugo de escravidão. Em nome de Jesus eu abençoo cada homem, cada mulher nesse lugar. Cada casamento que foi restaurado, nós declaramos a bênção do Senhor. Cada homem que venceu os vícios, ó Deus, nós declaramos a liberdade. Cada pessoa, ó Deus, que venceu a pornografia, a imoralidade, nós declaramos, ó Deus, a liberdade do Senhor. Porque o Senhor nos chamou para sermos livres. O Senhor nos chamou para a liberdade. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Ah, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela sua entrega. Nos dê forças, ó Deus, para cada dia mais renunciar a nós mesmos. Renunciar, ó Deus, do orgulho, a fofoca, a mentira. Nós não temos o diabo como nosso pai. Nós temos o Senhor, que é a verdade, que é o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor que cobre multidão de pecados. Ah, nós nos revestimos desse amor nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, venha sobre cada coração aqui. Eu abençoo cada família, cada pai, cada filho, cada esposa, cada marido. Em nome de Jesus, abençoamos os teus filhos, para que vivam a verdadeira liberdade no Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, amém, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus.